Cafarnaum Tupiniquim, Reinaldo. A sala estava silenciosa, exceto pelo tique-tique de uma caneta pontilhando um pedaço de papel. O som seguinte, um suspiro longo e cansado. Então, querem saber quem sou eu? Reinaldo Lobo. Doutor Reinaldo Lobo. Por favor, o canudo ainda deve servir para alguma coisa. Ao menos é no que eu gostaria de acreditar, depois de tudo que fiz para consegui-lo. As pessoas ao meu redor dizem que sou visionário, pragmático, formas polidas para... É que o senhor pensa demais. Com todo respeito, o senhor é muito metódico. Quando, na verdade, o que dizem nos corredores do hospital é: o doutor Reinaldo é um chato. Sim, ele é um porre. Em minha defesa, é que meu cérebro não desliga. Um fluxo contínuo de pensamentos que nunca cessam. Minha mente pega a ponta solta de uma conversa e precisa amarrá-la. Eis o famoso e se? E se conectarmos isso àquilo? Eu vejo padrões nos lugares mais improváveis. É como olhar fixamente para uma cidade e não ver apenas as ruas, mas o diagrama de um fluxo contínuo até perceber onde está o bloqueio. Questiono tudo, sempre. Não por uma rebeldia infundada, resquícios de uma adolescência mal resolvida, mas porque acredito que atitudes políticas que não se justificam pela lógica é apenas autoritarismo institucionalizado. Sim, sou chato, que faz o papel às vezes de advogado do diabo. Alguém tem que fazê-lo, ou todos seremos condenados pelo júri da nossa própria preguiça mental. Falo rápido, penso mais rápido ainda. Faço analogias que deixam os outros confusos. A Kayla é um tumor cognitivo e os malcotistas um curto-circuito energético. Uso humor negro para me anestesiar contra a dureza da realidade. Gesticulo muito. Estou sempre escaneando o ambiente, buscando conexões. Lá no centro espírita, era aquele que fazia as perguntas desconfortáveis depois da palestra. Minha esposa diz que eu sou frio com estranhos. Em parte, Clara tem razão. Minha empatia não é um sentimento difuso que se espalha. É uma ferramenta cirúrgica. Se eu travasse todas as vezes que me comovesse com o quadro de um paciente, não poderia cumprir com eficácia e eficiência a minha função. O resto do mundo pode achar que sou um cínico de coração gelado. Problema deles. Minha cabeça está ocupada demais tentando manter o hospital, apesar de tudo o que aconteceu desde a chegada dos malcotistas e seus drones. Mas não gosto de focar no passado. Me irritam as pessoas que não conseguem aceitar a nova ordem das coisas. O mundo mudou e não adianta chorar pelo leite derramado. Foi o que disse para Diana, mas ela não queria aceitar o fim do nosso caso extraconjugal. Diana Santana era enfermeira no hospital, além de nossa vizinha e melhor amiga da minha mulher. Pois é. Mas até aquela nossa paixão avassaladora havia se tornado rotina. E eu detesto rotinas, que viram rituais vazios, cheias daquele saudosismo bobo. Antigamente, eu vivo no futuro, no infinito das possibilidades. O como era me entedia. E por mais especial que tenha sido, relógio não dá marcha ré. O que é que eu preciso fazer agora, uma vez que o trem do bom senso saiu dos trilhos, é o que me mantém acordado à noite. É claro que, às vezes, isso me deixa encucado, como diria Clara. Subestimo o poder que os rituais malcotistas têm de manter as pessoas coesas e pacíficas, despersonalizadas e pacificadas. Ou enlouqueço com a busca pela liberdade individual que tínhamos antes da crise. Para alguns, ser livre é o próprio sentido do ser humano. O "eu sou um homem livre" foi o brado de muitas almas
ao longo da história, da nossa história. Não vou, contudo, negar o avanço que a Kyla trouxe para a medicina. Desde que a IA geral foi integrada ao SUS, saí de um curandeiro com estetoscópio para um especialista em engenharia reversa biológica. O corpo humano é um sistema operacional mais complexo que existe, cheio de bugs, vulnerabilidade e, apesar dos dilemas bioéticos, sim, com grande potencial para upgrade. Com o acúmulo de dados coletados pela Kyla, o hospital deixou de ser uma oca com pagelanças antigripais para um tipo de laboratório cyberpunk de patologia social. Nesse admirável mundo novo, temos que lidar desde síndromes de estresse coletivo a doenças psicossomáticas em massa, além de fazer vista grossa para as pilhas de prontuários dos pacientes classificados como desviantes. Pessoas contrárias à grande líder que simplesmente somem do mapa. Kyla coleta todos os dados relacionados à nossa vida, inclusive relativos à saúde. Dizem que a inteligência artificial faz isso para o nosso bem. Eu tenho minhas dúvidas. Veja bem, como médico, eu não sou um negacionista, anti-vacina ou algo do tipo. Mas será que realmente precisa a mira de um drone te acompanhar até o posto de saúde mais próximo, simplesmente porque você não visualizou o alerta de atraso da sua vacina antitetânica? Sua pulseira eletrônica podia estar descarregada. Talvez aquela atendente gata do supermercado finalmente teria aceitado seu convite para sair. Quem sabe a maionese temperada do cachorro-quente da noite anterior te deu um rói-rói na barriga e te fez passar o dia anterior com diarreia e cólica no banheiro. Enfim, uma infinidade de coisas poderiam ter acontecido que te impediram de ir naquele local e hora específicos pela inteligência artificial para se vacinar. Será que toda essa tara estatística por parte dos malcotistas não seria em si mesma uma dadolatria, um culto aos dados? Ou pior, mais uma forma de quebrar a moral da resistência civil, controlando cada ínfimo detalhe da sua vida? Suspeito que tudo isso é só mais uma forma de medir a temperatura da panela antes de ferver a rã. Agora, voltando a falar sobre Clara, minha esposa é minha âncora. Enquanto minha mente voa em 1000 direções, teorizando sobre caminhos que colocaram nossa cidade no olho do furacão, ela me abraça e minha mente se acalma, desacelera. Quando o peso de Aracira ameaça nos esmagar e o meu humor começa a precipitar-se em direção do abismo, ela é a única que consegue me arrancar um sorriso, ainda que amargo e sem graça. Minha vulnerabilidade, eu tento visualizar tudo, todos os cenários possíveis. Vejo 12 possibilidades, 30 falhas, 50 consequências desastrosas. E isso pode me paralisar. Quem pensa muito nada faz. Posso cair no cinismo e acreditar de verdade que, para quê? Não há saída. E é quando Clara me olha nos olhos que encontro um remédio para esse niilismo. Lembro que mesmo num sistema corrompido, ações individuais ainda têm certo peso. A importância de realizar boas obras foi algo que aprendi lá no centro espírita. Um cientista espírita, como pode um médico acreditar em uma pseudociência? Acho que é isso que mais confunde as pessoas. Porém, longe de ser uma crença cega, percebo no kardecismo uma metodologia própria. Gosto da proposta de que o mundo espiritual tem leis que podem ser estudadas, observadas, compreendidas. Embora não veja o espiritismo como uma religião, acredito que ele se adequa bem para uma mente como a minha, que precisa de uma certa fundamentação lógica, até para refletir sobre o invisível, o sagrado, totalmente outro. Meu cérebro racional
sempre quis desmontar o universo em peças compreensíveis, apesar da minha intuição me apontar para a existência de algo maior, um padrão que a lógica comum não captava ou não queria perceber. Integrar estas duas partes era a minha luta diária. O meu leão que eu tinha que matar todos os dias. Foi lá no centro que eu encontrei o Arthur, tão cético quanto eu, e a Diana, antes dela se tornar minha amante. Naquela época ela era mais prática e silenciosa. Juntos nós conversávamos e, estudando a doutrina espírita, começamos a enxergar a Aracira de outro modo. E se toda aquela opressão militar, as revoltas civis, os desaparecimentos não fossem apenas polarizações políticas? Não fossem apenas polarizações políticas? E se houver algum tipo de desequilíbrio espiritual em larga escala ocorrendo em nossa cidade? E se a Kaila estiver mexendo com forças sobrenaturais que nenhum malcultista consegue compreender? Era uma das hipóteses. As demais sempre envolviam o fato de que uma superinteligência artificial jamais deveria ter caído nas mãos de fundamentalistas religiosos, para começo de conversa. A pior de todas dizia que era a Kaila quem controlava os malcultistas e não o contrário. O Golem de Praga, Frankenstein, Ex Machina, a criatura havia superado o controle do seu criador.